Meus irmãos, a graça e a paz a todos agora. Amém. Bom estar aqui junto com vocês e desta vez pregando a palavra de Deus nesta noite. Louvamos a Deus por esse momento tão maravilhoso que o Senhor nos concede. E nesta noite eu quero tratar de um tema muito importante. E antes de ler o texto e de falar do tema, queria fazer uma pequena introdução para que nós venhamos pensar um pouco. Pense numa pessoa terrível, ruim, mal, que você pensa que não há solução para ela mais. Pense um pouco, pessoas que já passaram neste mundo e você para um pouco para meditar e reflita nisto. Será que há possibilidade de salvação para essa pessoa que você acabou de pensar aí? Será que tem chance? Será que Deus pode salvar essa pessoa? Vamos tratar nessa noite da história de um homem, de um rei que foi o pior rei de Israel, chamado o rei Manassés. Um homem terrível, um homem que para o seu contexto não tinha oportunidade mais de salvação para ele. Mas para Deus tudo é possível. Sendo assim, eu os convido a abrir a Sagrada Escritura no livro de 2 Crônicas, capítulo 33. De início, vamos ler o verso 10 até o verso 13. 2 de Crônicas 33, verso 10 ao verso 13. Aqueles que encontrar o texto, fiquem de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Amém? Todos encontraram? Livro de 2 de Crônicas 33, do 10 ao 13. A santa palavra de Deus nos diz assim: Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, nosso Pai que está nos céus, mais uma vez, Senhor, nós elevamos a voz a Ti, ó Deus, te rendendo graças, louvores, toda a honra e toda a glória, por este ajuntamento, por este momento tão especial, Senhor, que estamos aqui reunidos como Tua igreja, como Teu povo, como corpo unido, entrelaçado, com o só propósito, Senhor, de Te adorar, pois reconhecemos que Tu és o nosso único Deus, o nosso único Senhor e Salvador. Desde já, ó Deus, te rendemos graças pela cruz, te rendemos graças por Cristo Jesus que nos salvou. Que éramos nós há um tempo atrás, onde estávamos perdidos, caminhando a longos passos para o inferno eterno. Mas o Senhor nos trouxe, nos resgatou, e hoje estamos aqui unidos, povos, homens, mulheres, crianças, jovens, te adorando, ó Deus. Amém. Louvado seja o teu nome, nosso Deus. Louvado seja o teu nome nesta noite. Amém. Também, Senhor, te peço, humildemente, que a tua palavra, Senhor, tão somente a tua palavra fale aos nossos corações. Pois é a tua palavra, Senhor, que nos exorta. É a tua palavra que nos anima. É a tua palavra, Senhor, que nos alimenta. Sem ela não vivemos, sem ela não viveremos. Obrigado por tua palavra, Senhor. Não tira a tua palavra de nossas mãos, pois é ela que nos fortifica.
Então, ó Deus, fala conosco por meio da tua palavra. Me usa como instrumento em tuas mãos, Senhor. Me usa, ó Deus, para que o teu povo saia daqui, Senhor, com a tua santa palavra em teu coração. Ela venha ser pregada fielmente, Senhor, para o louvor da tua glória. É assim que eu te oro, Senhor, no nome do teu filho Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Bem, meus irmãos, o texto que eu fiz a leitura faz a narração da vida do rei de Judá chamado Manassés. O texto paralelo a este, que também comenta essa história, é 2 de Reis, capítulo 21, do verso 1 a 18. Mas o texto que eu vou expor aqui está aqui nesse livro de 2 Crônicas. O autor do livro de 2 Crônicas, para a tradição judaica, é Esdras. No entanto, a maioria dos historiadores e comentaristas discordam por vários motivos. O principal é com o tempo. O tempo de Esdras é diferente. Sendo assim, a melhor maneira possível da gente acreditar na narração desse livro é apenas como um autor cronista, um autor desconhecido. Mas independente do autor, se foi Esdras ou este cronista, o qual o nome não é nos revelado, vale salientar que o livro de Crônicas foi um livro inspirado por Deus, para o povo do seu tempo e para nós em nosso tempo. A data foi ali entre 520 a 440 a.C. Esse livro, ele narra assuntos muito importantes, que estão inseridos também em 1ª e 2ª de Reis. Assuntos semelhantes, só que Crônicas, ela trabalha com mais precisão e riqueza dos fatos. Talvez porque Crônicas foi escrito aproximadamente 50 ou 100 anos depois de 1ª e 2ª de Reis. 2ª de Crônicas vai ser escrita com um propósito para aquele povo que saía do exílio babilônico. E o propósito central é de mostrar as promessas de Deus, que iria se cumprir por meio da linhagem do rei Davi, de onde viria o Cristo. Então, tudo que se encontra aqui em Crônica tem um apontamento central para Cristo Jesus. O livro também destaca assuntos como a casa de Davi, a espiritualidade dos reis do sul e do norte, onde está a tribo de Judá. Então, o autor nos leva a ver a vida espiritual destes reis, de vários reis. Alguns vão se destacar com grandes avivamentos espirituais, como o rei Josafá, Ezequias e Josias. O autor também nos leva a ver grandes declínios espirituais de reis, como o rei Acás e o rei Manassés. Ditas essas informações, eu ainda preciso fazer mais 2 considerações rápidas para entrarmos no texto. A primeira consideração é sobre a biografia desse rei Manassés, meus irmãos. O rei Manassés, o nome significa fazendo esquecer. O seu pai foi o grande rei Ezequias. Sua mãe se chamava Efzibá. Manassés, ele foi o 14º rei de Judá. Ele começou a reinar com 12 anos de idade. Faltava só 1 ano para ele se tornar ali adulto, né? Porque com 13 anos, na cultura judaica, o jovem já se tornava um adulto. Manassés reinou 55 anos. Reinou de 697 a 642 a.C. Foi contemporâneo do profeta Isaías. Quando Manassés estava reinando, Isaías estava ali, com ele. Nesse período, Isaías já tinha aproximadamente entre 80 a 90 anos. E Manassés foi o reino que reinou por mais tempo. Teve um grande privilégio, um grande tempo para reinar. Mas foi o pior rei da história de Israel. Foi pior até do que o seu avô Acás, que foi um rei idólatra, o qual não fez a vontade de Deus. Já o pai de Manassés, o rei Ezequias, foi um rei temente a Deus. Foi conhecido como o rei do avivamento, um rei que reconstruiu o templo, o rei que reconstruiu os altares de Deus, reconstruiu o culto ao Senhor. Então, este rei Ezequias, o qual eu falei aqui, é aquele
que estava quase à morte, que ora ao Senhor, e Deus lhe acrescenta mais 15 anos. Esse é o rei Ezequias. Esse fato está lá em Isaías capítulo 38, depois você confere, e 2 de Reis capítulo 20. Neste período de 15 anos que Deus acrescenta ao rei Ezequias, é nesse período que Manassés vai nascer. Manassés nasce ali no 3º ano. Percebemos isso porque quando Ezequias morre, Manassés tem o quê? 12 anos de idade. Eu acredito que Manassés, ou seja, Ezequias, ao ver seu filho com 12 anos, antes dele morrer, se alegrou muito. Eis aqui o herdeiro de Judá. Eis aqui o herdeiro do trono, meu filho. Acredito que ele morreu feliz. A segunda consideração que eu quero fazer aqui, para a gente terminar e para o texto, que eu vejo muito importante para compreendermos a exposição. No período do reinado de Manassés, existiam duas potências que se destacavam como força militar e econômica no seu tempo, que era o reino da Assíria e a Babilônia. A Assíria estava dominando territórios, já tinha conquistado o reino norte de Israel em 722 a.C. e outros territórios mais. Neste período, os assírios tinham uma grande afinidade com o reino da Babilônia. Negociavam, trocavam favores. Quem governava ali na Síria, naquela época, era o rei chamado Esar-Hadon, o qual tinha uma grande potência militar. E essa potência militar aqui, esses soldados, eles praticavam muita crueldade. Por exemplo, preste atenção, era costume dos soldados assírios arrancar toda a pele de um rei que se rebelasse contra o seu governador Esar-Hadon. Eles decapitavam a cabeça dos seus prisioneiros, arrancavam suas mãos, nariz, olhos. E quando invadiam as cidades, eles traziam seus prisioneiros arrastados, com cordas, com algemas, e colocavam ganchos que trapassavam seus lábios ou seu nariz. Eles é que decidiam o tratamento do prisioneiro. Vejam o panorama onde o rei Manassés ali está inserido. Dito estas palavras agora, vamos para o nosso texto. Coloquemos nossos olhos na Bíblia Sagrada. E o tema da nossa mensagem é o seguinte: o poder da graça de Deus. Guarde isso em sua mente. O poder da graça de Deus. Em primeiro lugar, eu quero ver, junto com a igreja, a vida religiosa desse rei. Como ele procedeu o seu reinado após a morte do seu pai Ezequias. Sendo assim, vamos para o começo do capítulo 33 de Crônica, do livro de Crônicas, do segundo livro de Crônicas. Vamos ler a partir do verso 1. Vamos dar uma passeada aqui. Agora, vamos ver aqui a vida espiritual desse rei Manassés. Crônicas 33, verso 1 diz o seguinte: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Então estamos aqui diante de um rei que deveria ser um homem temente a Deus, pois o seu pai, o rei Ezequias, ensinou a lei. Ensinou a ele toda a lei de Deus. Sendo assim, esses 55 anos, ele deveria praticar a palavra do Senhor, dar continuidade ao que o seu pai ali fez. Esta era a vontade do rei Ezequias: ver seu filho, seu sucessor, um rei que servisse a Deus. Essa é a vontade de todo pai. Essa é a vontade de toda mãe. Criar seus filhos para servirem a Deus. E Ezequias fez isso. Criou seu filho junto com a sua esposa para que ele servisse ao Senhor. Desse continuidade ao culto santo. Desse continuidade à obra de Deus. Mas Manassés seguiu os feitos de seu pai? Não. Manassés foi um filho desobediente. Ele não seguiu as orientações do seu pai. E o verso 2 diz o seguinte: fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Então Manassés, ele faz tudo diferente. Ele não segue os feitos do seu pai.
não dá continuidade aos cultos, à adoração, não faz a vontade de Deus. E mais, ele praticou atos piores do que o seu avô Acás. Ele vai praticar as abominações do povo gentil. Ou pior, coisas piores do que a nação pagã, as nações pagãs. 2 de Reis 21, verso 11, diz o seguinte: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele. Temos aqui um filho desobediente, um filho que está praticando coisas piores do que a nação pagã. No verso 3 diz: pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, e levantou altares aos Balaíns, e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. O que deu com esse rei? O que está acontecendo? Este verso 3 deixa claro que Manassés, de fato, não seguiu os conselhos do seu pai. Ele praticou idolatria, voltou a edificar os altos, os quais seu pai, Ezequias, havia derrubado. O que é altos? São estátuas gigantes, nos lugares mais altos da cidade, para se destacar. Como a imagem do Cícero, do Redentor, são esses altos. Ele fez altares aos Balaíns. Os Balaíns era uma divindade cananeia, que segundo eles, tinham o poder de dar fartura dos alimentos. Manassés também adorou e se prostrou perante os astros dos céus. Fez o que Deus não permite. Ele conhecia a lei. Claro que Ezequias ensinou a ele. Lá em Deuteronômio, meus irmãos, ali no capítulo 4, especificamente, no verso 19, diz o seguinte: guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e deis culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Manassés aqui, meus irmãos, quebra o primeiro mandamento do Senhor, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Ele está quebrando o mandamento de Deus. O que esse homem pratica aqui é astrologia. Está cultuando os astros, o horóscopo. Crente não faz isso, né? Crente não pode consultar horóscopo, os astros, signos. Isso não é coisa de crente. Acredito que ninguém faz isso aqui. Crente tem que consultar a Bíblia. Antes de sair de casa, tem que ler a palavra de Deus. Sair cheio da palavra de Deus para seu trabalho, para sua escola ou para onde você for. Mas ele está aqui inclinado à adoração dos astros, e Deus abomina o que ele está fazendo aqui. E as coisas só pioram. No verso 4, diz que ele edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Este verso nos mostra que Manassés, meus irmãos, ele está profanando agora o templo do Senhor, com altares de deuses. O templo que Deus mandou Salomão edificar, para que fosse o lugar tão somente da adoração ao Deus Yahvé. Tão somente a Ele. Ele está aqui, meus irmãos, fazendo estátuas, profanando o templo, edificando altares. Ele está quebrando o segundo mandamento, que proíbe fazer imagem de escultura ou semelhante das que estão nos céus. O que tem na mente de Manassés? Indo para o verso 5,
Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Este verso 5 nos mostra o ato de profanação nos átrios do templo. Os átrios, ou pátio do templo, este lugar era onde ficava o altar dos holocaustos, onde os sacerdotes e levitas exerciam seu ministério. Neste local, Manassés fez imagem semelhante ao exército do céu. Que ato de profanação terrível que esse rei está praticando. Indo para o verso 6, os pecados de Manassés só pioram. Ele agora comete atos de paganismo. O verso 6 diz que ele queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. O interessante é que ele faz tudo isso consciente, sabendo que está pecando, que ele entendia a lei do Senhor. Ele não está pecando inocentemente, ele sabe que está errado aqui. Ele queima seus filhos, sacrifica ao deus Moloque, um enorme deus de bronze. Sua aparência era de meio boi e meio homem, que ficava com braços estendidos, os quais queimavam ali as crianças, que eram oferecidas, às vezes vivas. As pessoas sacrificavam seus filhos em troca de boas colheitas e proteção. O rei Moloque, meus irmãos, era uma divindade pagã. E Manassés, ele vai oferecer seu filho. Os historiadores vão dizer que quando as crianças eram oferecidas, o sacerdote pegava as crianças, levavam, e ali estava quente. Os tambores eram tocados bem alto, para que os pais não escutassem o choro dos filhos, para não se arrependerem, para buscar seus filhos. Eles tocavam alto. Que ato terrível! Que rei desgraçado é esse, mau, em fazer isso com a criança. Deus proíbe isto. Essa adoração, essa profanação, está lá em Levítico, capítulo 20, do verso 1 ao 3, olha o que Deus diz, ó. Dize mais o Senhor a Moisés, também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que der seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Manassés merecia morrer. Ele é mau. Deus proíbe isso. E mais, no verso 6 diz que Manassés, meus irmãos, ele é adivinho, é feiticeiro, consultava necromantes. Ele era um espírita praticante, consultava os mortos, o tarô. Que tipo de homem? A Bíblia proíbe isso também. Levítico 18 diz o seguinte, do verso 10 ao 13. Deuteronômio, ou seja, 18, do verso 10 ao 13. Diz o seguinte: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem pronosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Ele está quebrando todos os mandamentos de Deus, toda a lei de Deus, todos os preceitos de Deus. Indo para o verso 7 e 8, Manassés agora vai criar um ídolo. Verso 7 diz: também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel, da terra que destinei a seus pais,
contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. O que Manassés está fazendo aqui, ele está desobedecendo. E Deus disse que não era para fazer isso. Deus jamais abandona seu povo, contanto que permaneça em sua palavra, na sua lei, obedecendo ao Senhor. No caso de Manassés, como estamos vendo, ele abandonou o Senhor. Ele não quer mais Deus. No verso 9, o pior é que Manassés vai conduzir o povo agora a todas essas práticas. No verso 9 diz: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O rei tem um grande poder de conduzir a nação. Um rei bom vai ter uma nação boa, vai conduzir o povo diante da lei. Um rei mau, com o poder de persuasão, ele vai conduzir o povo ao mal. Então Manassés, ele conduz o povo à idolatria, ao espiritismo, aos sacrifícios de criança, tudo isso junto com o povo. Lá em 2 de Reis 21:16, nos diz que Manassés ele derramou muito sangue. Olha o que diz, 2 de Reis 21:16. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. A tradição judaica e alguns comentaristas nos dizem que quem mandou matar o profeta Isaías foi esse rei Manassés. O rei Manassés mandou serrar Isaías no meio, aproximadamente ali no ano 681 a.C. Todos os dias do reinado de Manassés, pessoas eram mortas, porque desobedecia às ordens do rei. Talvez Isaías foi morto porque não quis adorar os deuses pagãos, porque não quis obedecer às ordens desse rei mau. E o que aprendemos aqui? Diante destes 9 versos, diante da vida espiritual deste rei. O que dá para a gente ver aqui é um rei que teve sua vida espiritual e moral mergulhada no pecado, totalmente depravado. Eis a figura de um homem que tem a depravação total, de um pecador que não se inclina para Deus. Ele é um escravo, mas um escravo do pecado. É um homem que não teme a Deus. Manassés, ele está na lista dos piores reis do mundo, junto com Nero, junto com Domiciano, com Hitler, com Stalin, com Mussolini. Ele está nessa lista. Que homem tão mau. Manassés não para de pecar. Ele não tem força. Ele está morto espiritualmente. Ele foi filho de Ezequias, um rei que trouxe o avivamento espiritual. Mas por que ele não deu continuidade à obra? Por quê? Ele não era crente ainda. Ele não tinha nascido de novo. Eis a questão, não é? Que filho de crente não nasce crente. A vontade, talvez, de Ezequias era que o filho desse continuidade. Mas filho de crente precisa nascer de novo, precisa se converter. E esse rei precisava que era se converter de seus pecados. Então temos aqui um Deus mau, que não tem controle, que não tem livre-arbítrio. Se ele tivesse livre-arbítrio, ele se controlava. Ele é um escravo do pecado. Cada vez mais que ele pensa em fazer algo, é só coisa terrível, não tem coisa boa. Olhando para esse fato aqui, para esse cenário, o que pensamos, meus irmãos? Ele tem que ser condenado. Ele tem que ser morto por seus pecados. Ele não tem jeito. Ele é um pecador. Mas quando olhamos para nossas vidas, antes de Deus ter nos salvado, nós pecávamos também. Nunca matamos ninguém.
de forma literal exterior. Mas o pecado vem de dentro do coração, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Cristo vai dizer isso aos religiosos de sua época, que julgavam os outros. É fácil julgar Manassés. É fácil julgar nosso irmão ao nosso lado. Não tem jeito. É um pecador. É mau. Merece o inferno. E você antes, o que merecia? O que nós antes de Cristo ter nos salvado, o que nós merecíamos? E aqueles que não têm Cristo, que cometem pecado, o que merece, de fato, é o inferno. E Deus é injusto em condenar? Ele é justo em condenar o pecador. O que fazemos de bom? Nada. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. O salmista, no Salmo 14, diz que não há um justo nenhum sequer. O pecado é uma afronta à lei de Deus. É se rebelar contra o Criador. O profeta Isaías 59, verso 2 diz que os pecados das nações escondia o povo de Deus. Deus tapava os ouvidos para não escutar o povo pecador. Todos os seres humanos não regenerados não quer Deus, amam pecar. E o pecado é coisa séria. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ele ama pecar. O rei Manassés, ele amava pecar. Ele amava o que ele fazia. Ele conduz o povo a fazer isso. Porque ele não tem Deus. O grande teólogo inglês, chamado John Bunyan, aquele do Peregrino, diz o seguinte, que o pecado é um desafio à justiça de Deus, é um roubo à sua misericórdia, é um zombar da sua paciência, é um desprezo ao seu poder e um abandono do seu amor. Billy Graham diz o seguinte, que o pecado é como câncer, ele destrói lentamente, ele vai destruindo lentamente, sem que os homens percebam. Ele vai se alastrando até que por fim chegue o diagnóstico, que é morte, inferno. Então, não brinquemos com o pecado. Ele destrói. Não fique se achando melhor do que Manassés. Porque do mesmo jeito que ele precisa da graça de Deus, nós precisávamos um tempo atrás. E a graça de Deus nos alcançou. E você que não reconhece Jesus, ainda nesta noite, e não tem o Senhor Jesus, saiba de uma coisa. A graça de Deus tem todo o poder de te alcançar. Porque Deus é soberano. E não o que Manassés merece, meus irmãos, é ser condenado pelo que ele fez. Eu penso que sim. Um rei desgraçado, um rei mau, que merece a morte. Mas qual é a decisão do Deus Todo-Poderoso, do juiz que julga? A decisão é dele, não é minha e sua. Quem decide julgar é Deus, o El Shaddai. Se é de condenar, ele é justo. Se não, ele é justo. Só Deus, meus irmãos, tem o poder de julgar. Ele faz o que quer, ele é soberano. Sendo assim, nós vamos perceber que a sua graça soberana e poderosa vai se manifestar na vida desse miserável e desgraçado rei. Então, o que vamos ver aqui agora? O que Deus vai fazer na vida desse rei? Como Manassés vai ser liberto desse pecado? De que forma? Vamos para o verso 10. O verso 10 diz que falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Que rei duro é esse, meus irmãos? Deus vai atrás desse rei. Olha a graça de Deus e a misericórdia se manifestando. Manda o profeta levar a mensagem para Manassés e o povo. Os profetas, como bem sabemos, era a voz de Deus. Nisto o profeta vai mostrar que, de fato, nem o rei, nem o povo tinha Deus como Senhor. Mas o que acontece? O povo não dá ouvido à voz de Deus. Querem continuar pecando. Mas vejam, Deus faz isso para eles perceberem
de que quando a ira e a disciplina de Deus chegar sobre eles, é por causa deles, a culpa é deles. E a maior culpa é do rei. Aqui temos a responsabilidade humana. O povo não escuta. Interessante, né? Nos dias de hoje também, quando pregamos a palavra, o povo também não escuta, não leva a sério. O Senhor fala a Manassés, porém não lhe deram ouvidos. Deveremos sempre dar ouvido à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, deveremos dar ouvido, escutar e meditar. Isso se chama graça, é amor, quando Deus quer falar conosco, meus irmãos. O texto que nos mostra com mais clareza o que o profeta diz a Manassés é o texto paralelo a este, que está em 2 de Reis 21, do 10 ao 15, onde Deus vai trazer a sentença a Judá por causa do rei Manassés, que não quer escutar a voz de Deus. Vamos para o texto, 2 de Reis 21, 10 a 15, diz o seguinte: Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: Visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que todo o que fizeram os amorreus, antes dele também a Judá, fez pecar com ídolos dele. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todos que os ouvir lhes tenderão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina-a e o emborcar. Abandonarei o resto da minha herança. Entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal perante mim e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Que crueldade. E lá em Jeremias 15:4 vai se cumprir isso. Por causa de Manassés, o povo é que vai ser levado à Babilônia. O interessante é que Deus, meus irmãos, ele quer mostrar ao próprio homem que ele não quer Deus. Aqui no verso 10. Ele não quer o Senhor. Ele não quer Deus. Ele quer, então o que é que Deus vai fazer? Vai castigar, vai disciplinar por causa dos seus pecados, da rebeldia contra Deus. Então nem o povo quer Deus e nem Manassés. E agora? O que acontece? Está tudo perdido? Está tudo perdido? Daí Deus vai agir, tão somente com graça e misericórdia. Por quê? Por que Deus vai agir? Veja que Manassés não contribuiu em nada. Manassés está amando pecar. Não faz nada que agrade a Deus. Pelo contrário, Manassés fez com que Deus se irasse contra ele e contra a nação de Israel. Se você fosse Deus, o que você faria? Então Deus vai agir na vida desse rei. Por causa de quê? Da sua promessa, que tinha que se cumprir, meus irmãos. E mais, Manassés é um eleito de Deus. E da sua descendência viria o Messias, o Cristo. Rapaz, desse rei mau, viria o Messias, o Cristo. O interessante é que tem o nome de Manassés na genealogia de Cristo. Lá em Mateus 1,10 diz que Ezequias gerou a Manassés. Quem entende os planos de Deus, né? Quem entende? Mas Deus busca este rei de uma forma dura, meus irmãos. Deus vai buscá-lo, vai levá-lo à disciplina santa, que mais tarde vai se tornar um alívio espiritual. Então, tudo que vai acontecer na vida deste rei é por permissão de Deus. Vamos agora ver o verso 11, o que diz. Olha o que o verso 11 vai dizer. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Deus diz: eu vou agir. Eu sou o Todo-Poderoso e esse é um eleito e eu vou salvá-lo. Deus foi buscar o rei por meio dos assírios. Os assírios aqui são os instrumentos na mão de Deus. São os meios de Deus para salvar o pecador.
porque Deus está no controle de todas as coisas. E este foi o modo que Deus parou as transgressões do rei. Ele não ia parar. Deus disse, vai parar agora. Pega o rei da Assíria, ajunta o povo, e você já sabe aqui que eu li na introdução, como era ali, né, o tratamento de prisioneiro. Eles chegam lá, é uma humilhação para o rei, no meio da rua, é colocado uma argola no nariz do rei Manassés, ali se coloca uma corrente, e esse rei sai perante Judá, sendo arrastado e com correntes de bronze nos seus braços, durante a cidade, indo para a Babilônia. Durante esse percurso, é o percurso da disciplina de Deus. É nesse roteiro que Deus está disciplinando um homem mau que não queria o Senhor. E a disciplina conduz Manassés a Deus. Quando Deus disciplina o pecador, quando Deus pega o pecador, meus irmãos, do jeito que Ele quer, pois Deus é livre. Quando Ele quer salvar, Ele coloca no leito, numa cama, Ele faz o que quer. Mas Ele salva, pois é um eleito, não pode se perder. Então a disciplina vai conduzir Manassés a Deus. Só isto fez ele parar de pecar. No verso 12 diz o seguinte: e ele angustiado suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Talvez lá na Babilônia ele comece a meditar nos ensinamentos dos seus pais, na lei do Senhor. Cria a criança no caminho do Senhor, para quando ela venha a crescer, não venha se desviar dos caminhos, não é? Para que elas venham ter a lei do Senhor em suas mentes. Então, Manassés, ele tem a lei do Senhor em sua mente. E nesse momento aqui, ele começa a meditar. Eu acredito que durante o percurso, os historiadores nos dizem que ali de Judá para a Babilônia, naquele tempo, se durava em torno de 5 meses a caminhada. Ele caminhou muito. A disciplina foi grande. Foi muito castigado. Foi muito assolado. Deu para ele perceber o que Deus queria com ele. O castigo foi grande. Então ele começa a meditar. Então a disciplina graciosa de Deus faz com que o rei se lembre de Deus dos seus pais. E ele está angustiado. Então chega as lembranças do seu pai, ele ensinou. Em meio ao sofrimento ele faz o quê? Ele busca a Deus. Ele se humilha. Agora ele é piedoso. Antes, quando o profeta chegou e disse, te arrepende dos teus pecados, Manassés, ele não deu ouvido. É um rei orgulhoso. É um rei soberbo. Agora ele se humilha. Ele é piedoso. Ele percebe neste momento que seus deuses não valem de nada. Moloque, os Balaíns, os postes ídolos não o libertam daquela prisão babilônica. E ele começa a meditar. Eu perdi tanto tempo sacrificando aos ídolos, buscando outros deuses. E o pagamento foi esse. Está preso na Babilônia. Então ele diz, há uma esperança. O Deus do meu pai. Ele pode me libertar. Ele pode me restaurar. E ele vai buscar o Deus Todo-Poderoso. Ele vai buscá-lo. O qual podia tirá-lo daquelas angústias. O texto diz que ele suplicou deveras ao Senhor e se humilhou. O texto diz agora, seu Deus. E muito se humilhou perante o Deus de seus pais. É o seu Deus, não é deuses. Ele vai buscar agora o Deus que livrou o povo do Egito. Ele vai se lembrar. Esse mesmo Deus que livrou o povo ali do Egito, das mãos de Faraó, pode livrar ele da Babilônia. E o que aprendemos aqui? É que o trabalhar de Deus é maravilhoso. Ele pega um homem que não quer ele, um eleito, pode colocar na prisão, no hospital, para disciplinar, e assim ele vem a reconhecer seus pecados, e vem a reconhecer que Deus é o seu Salvador. Assim a graça de Deus se manifesta na vida do homem, conforme a vontade de Deus. No caso deste rei, a disciplina foi dolorosa, foi cruel. Deus o busca de uma forma cruel.
Do mesmo modo, Deus buscou o apóstolo Paulo, se lembram? Deus cega o apóstolo Paulo, antes chamado Saulo. Paulo também, ou Saulo ali, está desenfreado. Vai matar crentes. Deus diz, não é assim, é do meu jeito. Derruba-o do cavalo, deixa cego. Porque ali tinha um eleito, Deus o quis salvar, Deus foi buscá-lo. O interessante é que no momento, nem Manassés e nem Paulo entendem o trabalhar de Deus, mas depois eles agradecem pela disciplina, pelas correntes, pela cegueira que Paulo teve, pois posteriormente a graça de Deus enche aqueles corações e ele reconhece o Deus de Israel como seu único Deus. E no coração deles agora vai ter bonança, vai ter paz. Então Manassés é chamado pelos ganchos de Deus, pelas cordas de Deus. Paulo pelaquela luz forte. Estas formas que Deus resgata o seu povo é chamado, meus irmãos, de providência de Deus, que os levam a reconhecer a Deus por meio da sua graça poderosa. Então devemos louvar a Deus nesta noite, por sua poderosa graça que nos alcançou. Isto é a prova do seu amor. Não sei a forma de que Deus lhe salvou. Não sei qual foi a sua experiência no dia da regeneração. Não sei. Mas o importante é que Deus nos salvou. Muitos vêm pela dor, outros não. Mas o que importa é que Deus nos chama. E a sua chamada é eficaz, ela não falha. Quando Deus quer salvar o homem, ele vai e pega o homem. Mesmo o homem não querendo Deus, mas Deus quer o homem. Porque o homem também não quer Deus. O homem quer pecar. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele adora pecar. Mas quando Deus tem um propósito, ele fez com Manassés. Ele manda buscar ele e o salva. Que Deus poderoso é esse, meus irmãos. E a graça de Deus, meus irmãos, da vida do rei Manassés é manifestada de fato. É o que o verso 13 vai dizer. Quando ele vai orar, e fez-lhe a oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aqui está o ato, aqui está o texto-chave do nosso sermão. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Antes ele não reconhecia. Mas ele não é filho de crente, de um rei que ensinou a lei, mas ele não tinha nascido de novo. Precisa nascer de novo, precisa se converter. Quando Deus traz o rei, dá para a gente perceber, por meio dos assírios, Deus puxando a corda, trazendo Manassés, para que assim sua graça fosse manifestada na vida dele. Porque de fato ele não queria Deus. Deus tinha que o buscar e salvar. E aqui estamos vendo graça de Deus no Antigo Testamento. Muitos dizem que como é que pode existir graça? A graça sempre existiu. Deus sempre manifestou sua graça em toda a Bíblia. E aqui está manifestada a graça de Deus na vida deste rei. Deus salvou Manassés também, não foi por causa da sua oração. Manassés não foi salvo por sua oração. Deus o regenerou, eu acredito, durante o caminho, durante a disciplina. Deus tocou seu coração. Ele vai reconhecer que Deus se tornou favorável para com ele, porque Deus, ele vai trazer ele de volta ao seu reino, a Israel. Deus vai confirmar isso com ele. Ele responde à oração. Ele não diz, me salve agora. Aqui no verso 13, ele disse, eu quero voltar para Jerusalém, para o meu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus, porque Deus foi favorável para com ele. Mas a sua conversão já tinha acontecido antes, durante o percurso ali da disciplina. Então a graça se manifesta na vida deste rei e em nossas vidas. E isso não deve gerar orgulho em nós. Deus não faz isso por pena do pecador, saiba disso. Deus não salva com pena, pois o que tem de bom em nós? Nada.
A graça se manifesta na vida do homem para a glória de Deus, para que ele seja glorificado. Como o profeta Isaías diz, eu mesmo sou o que apago as transgressões por amor do pecador, não, por amor de mim. Deus diz isto. E dos teus pecados não me lembro mais. Tudo que Deus faz é para a glória dele, não para a sua glória. Você é salvo para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso. A salvação não é algo que nos deixa orgulhosos e soberbos, não. Deveremos ser salvos para glorificar a Deus, pois é Ele que é digno de toda a honra e toda a glória. Somos salvos pelo poder da graça de Deus. Agostinho vai dizer que a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos a recebê-la. Lutero diz que os salvos são escolhidos não por causa dos seus méritos, mas pela graça do mediador. Calvino, nas Institutas, no volume 1, na página 132 e 133, diz o seguinte, preste atenção, a graça de Deus, algumas vezes, é chamada de libertação ou livramento, sendo que, por ela, somos libertos da escravidão do pecado. Mas também é chamada, ora, de reparação do nosso ser, pela qual o velho homem é posto de lado, e somos restaurados à imagem de Deus, ora de regeneração, onde somos feitos novas criaturas, ora ressurreição, pela qual Deus fazendo com que morremos, ressuscitamos-nos com o seu poder. O que Calvino está dizendo aqui? Percebam que estas citações afirmam que a graça de Deus é poderosa, meus irmãos. Tem poder de restaurar e transformar o homem, por mais miserável que seja. Qualquer homem, qualquer mulher que você esteja pensando aí, não tem jeito, tem jeito. É só Deus agir, é só Deus querer, Deus salva. Por meio da sua graça. Tudo é possível para Deus. O mais terrível e maligno pecador pode ser salvo. Tudo isso por meio da graça de Deus que foi manifestada na cruz de Cristo, que foi moído, massacrado em nosso lugar. Isto custou um alto preço de sangue. A graça de Deus manifestada em Cristo nos leva à salvação. Devemos dizer, obrigado, Senhor, por tua graça. Obrigado, Senhor, por tua graça manifestada na cruz de Cristo. Deveremos dizer isso constantemente, meus irmãos. E esta graça leva o homem à conversão, ao arrependimento. Essa graça de Deus leva o homem à conversão e ao arrependimento. Então, tem jeito sim. Para seu filho, para seu esposo, para sua esposa. Talvez você diga, não tem mais jeito. Já abandonei. Tem jeito. Ore ao Senhor. Deus pode fazer todas as coisas. Esse rei reinou durante 55 anos. Deus salvou. Não sei o período que Deus o salva. Se foi nos seus 5 anos finais ali de reinado. Mas eu sei que Deus salvou. Talvez esse rei passou 50 anos praticando maldades. Mas chegou o dia que Deus salvou. Se Deus tem uma promessa para nossos filhos, e Deus tem para a nossa família, Deus vai salvar nossos filhos, sim. Nossos cônjuges. Aquela pessoa que você diz não tem jeito para Deus. Pois para Deus tudo é possível. E quando esse homem se converte, ou esta mulher, o que acontece, meus irmãos? Há uma transformação. Pois a conversão leva o homem ao arrependimento. Leva o homem a mudar de vida. E é o que vai acontecer com Manassés. Ele vai voltar à sua terra. E não pratica mais as obras pecaminosas que antes cometia. O homem vai chegar lá diferente. Não sei o tempo que ele passou preso na Babilônia. Mas imagine a cena. O rei está voltando. Olha ele aí, olha, Manassés. E agora o que vai acontecer? Vamos continuar de novo sacrificando a Baal, a Moloque, se prostrando diante dos altares? Será? Não. O homem volta convertido. O homem volta salvo. O homem volta transformado.
É o que o texto vai dizer aqui, ó, no verso 14. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Quando ele chega, ele diz logo: vamos logo organizar nossa cidade. Vamos reconstruir os muros, vamos colocar soldados, que agora nós vamos fazer algo diferente aqui. Nós somos um povo, vou proteger o meu povo, vou cuidar da minha nação que Deus me deu. Essa é a ideia. No verso 15, olha o ato de arrependimento, de conversão. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos. Ele chega no templo e diz: pessoal, vamos tirar tudo isso daqui. É o que, Manassés? Tira tudo. Ele mudou, se converteu, se arrependeu. Então tira tudo daqui. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Tira tudo daqui, joga para fora. Esse rei mudou, ele se converteu, ele mudou de vida. A mudança, quando a graça de Deus alcança o pecador. No verso 16 diz que restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Aleluias. O poder de Deus é poderoso, meus irmãos. Deus é poderoso. A graça de Deus é poderosa. Como pode? Eu não consigo entender. Porque Deus amou o mundo de tal. Essa palavra de tal maneira se aplica aqui, que nós não entendemos. Como é que um homem mau, Deus pega, muda? Que para mim ele merecia ser condenado, ser morto. Um homem que mata seus filhos, entrega aos deuses estranhos, ele merece ser condenado e morto, mas Deus pensa diferente de nós, e a graça dele alcança esse homem se converte, e aqui no verso 16, o que ele faz tão somente é prestar um culto a Deus. Mudou tudo aqui, vamos prestar um culto ao Senhor, bota a banda para tocar, lê a lei do Senhor, prega a palavra, não existe mais astros, deuses, só a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A graça de Deus, quando regenera um homem, meus irmãos, de fato ele muda. O interessante é que os ímpios dizem: só quer ser o santo agora. Esse que andava comigo, bagunçava, fazia isso e aquilo, mas é o poder da graça de Deus que muda. É diferente. As amizades mudam. Não andamos mais segundo o curso deste mundo, mas segundo a vontade de Deus, uma vida santa. Há mudança, e deve ter mudança. Porque se você diz que é regenerado, nasceu de novo, e não há mudança, há algo errado em você. Porque Manassés mudou. Ele chegou diferente. Ele não chegou praticando as obras que anteriormente praticava. Então você que se diz que é salvo no Senhor e continua praticando obras que anteriormente praticava, reveja a salvação em sua vida. Será que de fato você foi regenerado? Você não pode viver na prática do pecado. Se a graça de Deus te alcançou, tem que haver mudança de vida, sim. Se não tem mudança de vida, então você ainda não foi regenerado. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, peça que Deus mude sua vida. Não adianta chegar naquele dia: Senhor, Senhor, eu não te conheço. Mas eu ia para os cultos, você pensar, você mudou? Não. Continua na mesma vida. Tudo isso que aprendemos, meus irmãos, aponta para Cristo. Sua cruz. Porque não é possível separar a graça da cruz. Porque na cruz, de fato, Cristo nos reconciliou com Deus. A graça de Deus é Cristo, o qual salvou Manassés. Me salvou, salvou você e salva aqueles que se arrependem, como Manassés se arrependeu dos seus pecados. Pedro vai dizer lá em Atos 15:11 o seguinte:
Cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. Ele está falando, aqueles foram no Antigo Testamento. Pedro está dizendo isso. Então, meus irmãos, que a graça de Deus venha a ser abundante em vossas vidas. Que vocês venham reconhecer que, de fato, a nossa salvação não foi por mérito nosso, pois não merecíamos ser salvos. A nossa salvação veio tão somente pela graça de Deus. E o homem sem a graça de Deus está totalmente perdido, como Manassés. E a salvação é pela graça e não por obras. E a graça de Deus também aprendemos que ela é poderosa para salvar o pior pecador. E também aprendemos que a graça leva o homem ao arrependimento e à conversão. Como falei, se não há mudança de vida, se não há mudança de vida no casamento, na restauração familiar, no contexto do trabalho, na conduta, na ética, na moral, no proceder da sua vida, reveja se a salvação eterna de fato alcançou você. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor, nesta noite, por tua palavra, Senhor, pois acabamos de ver que a tua graça é poderosa. Acabamos de perceber, Senhor, que é possível a salvação a todos, até o pior dos homens que pensamos. Pois o teu poder, Senhor, é soberano. A tua graça, Senhor, é irresistível. Ela é eficaz, ela penetra, ela puxa o homem, Senhor, independente que ele queira ou não. Pois a tua vontade é que prevalece, Senhor. Senhor, que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, a esta verdade. Pois veio de ti, Senhor, nossa salvação. Não veio de nós. Pois não queríamos a ti, Senhor. Nós sabemos disso. Nós não queríamos. Nós queríamos pecar. Queríamos estar no mundo. Mas aprove ao Senhor nos trazer Jesus Cristo, o qual andou nessa terra, foi àquela cruz e ali ele nos salvou. Está consumado. Ali foi consumado a obra que o Senhor, meu Deus, entregou ao teu Filho Jesus. E a obra é esta, a salvação eterna daqueles que se arrependem. Também, Senhor, eu quero orar por aqueles que não reconhecem teu Filho como o único Salvador. Aqueles que talvez, Senhor, pensem que são salvos. Talvez estejam em nosso meio, mas não mudam suas condutas, permanecem do mesmo jeito. Corações idólatras, vidas de pecado que não agradam a Deus. Saibam que Deus está irado. Deus está irado. Mas ore ao Senhor nesta noite. Busque ao Senhor, pois Ele pode te salvar, segundo a sua soberana graça. Também, Senhor, neste momento, eu quero estar orando, ó Deus, por todos nós que estamos aqui presentes. Pelas mães, que hoje foi comemorado o Dia das Mães, que o Senhor abençoe cada uma que está aqui neste momento. Que o Senhor dê sabedoria a essas mães para que venham criar seus filhos nesses dias tão difíceis. Sabemos, Senhor, que ser mãe não é uma tarefa fácil. Ser mãe, Senhor, é uma tarefa difícil. Mas também sabemos que é um grande privilégio. Pois da mulher, da mãe, é que vêm os seres humanos, pessoas, homens e mulheres. Louvamos a Deus, Senhor, por cada mãe que está aqui presente. Louvamos também a Ti, Senhor, por nosso momento desta noite, onde Te louvamos, onde Te buscamos, Senhor. Também, Senhor, eu quero orar e interceder, Senhor, neste momento, por cada um, Senhor, que faz parte da liderança, pelos diáconos, pelas diaconisas, pelos pastores e os presbíteros, que o Senhor venha fortificar essa igreja cada vez mais. Que o Senhor venha nos dar força para conduzir este povo que o Senhor nos deu, para que venhamos conduzi-los até o céu de glória, Senhor. Segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade e com a Tua ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Pai. Também, Senhor, queremos orar por aqueles, se há algum que está enfermo, da família de alguns que estão aqui presentes. Se há alguém, Senhor, das famílias aqui que estão presentes, que o Senhor venha os curar, venha, Senhor, os salvar também.
aqueles que estão perdidos, filhos de crentes que estão desviados do caminho da verdade. Que o Senhor venha buscá-los, que o Senhor venha salvá-los. Ó Senhor, salva nossos filhos. Tira-os, Senhor, desse mundo de treva. Os conduz, Senhor, à salvação eterna, ó Deus. Faz isso, meu Pai. É assim que eu te oro, no nome de Jesus. Amém. Vamos afirmar.